Após 7 anos de matrimônio, minha esposa disse que queria me compensar com uma festa de aniversário de casamento para comemorarmos com familiares e amigos próximos. Chorei de alegria. Acreditei que minha esposa finalmente reconheceria tudo o que lhe fiz durante esses anos. Porém, quando entrei no salão de eventos trajando o smoking elegante, o que me esperava não era uma celebração, e sim, uma vingança brutal dos líderes do narcotráfico. Meus pais morreram tragicamente tentando me salvar. Minha filha, de apenas 3 anos, recebeu uma punhalada em meu lugar. Seu choro de agonia se misturou às explosões ensurdecedoras e às chamas ferozes que devoravam tudo ao redor. No meio do mar de fogo, abracei com força o corpo frio da minha filha. No que me restou de forças, peguei o celular e liguei para minha esposa, Letícia. Enquanto eu agonizava, ela estava desfrutando da glória junto ao seu jovem parceiro Rodrigo em uma cerimônia de reconhecimento aos heróis que combatem ao narcotráfico. As pessoas ao seu redor não deixavam de elogiar. A capitã Letícia Martins e o tenente Rodrigo Santiago parecem feitos um para o outro. Não é de se estranhar que Letícia o proteja tanto. Ignorando a dor lancinante que me corroía, disse com voz rouca: Letícia, você matou toda a minha família. Nem como fantasma eu te perdoarei. Porém, ela me interrompeu, com voz autoritária: já terminou. Você já me enganou uma vez. O pai de Rodrigo morreu por mim, por isso tenho a obrigação de protegê-lo. Além do mais, quando se casou comigo, você já sabia dos riscos. Leve a menina rápido para a casa dos seus pais para se esconder e deixe de testar a minha paciência. As palavras de Letícia foram o último prego no caixão. Outra explosão eclodiu e as chamas vermelhas devoraram a mim e a minha família. 15 dias depois, Rodrigo foi ferido durante a missão. Para cuidar dele enquanto se recuperava, Letícia finalmente se lembrou que eu existia. Apesar de sua constante negligência familiar e de suas constantes crises de mau humor, além de sempre dizer grosserias como já estou farta de suas atitudes, volte para casa imediatamente. Não me faça repetir. Se continuar fingindo que não houve, então vamos nos divorciar. Apesar de tudo isso, eu a amava do fundo do meu coração. Cada vez que discutíamos, Letícia utilizava o divórcio para me ameaçar. Sabia que eu a amava e que jamais partiria, mas o fato que ela desconhecia é que eu já estava morto há algum tempo, torturado e assassinado por criminosos. Quando recuperei a consciência, me vi convertido em um espírito invisível, flutuando no ar. Voltei para nossa antiga casa e vi Letícia retirando Rodrigo do carro. O braço de Rodrigo estava engessado e seu rosto cheio de hematomas. Capitã Letícia, disse Rodrigo, usando uma voz manhosa, se esta ferida demorar para se curar, como poderei te acompanhar nas missões no futuro? Letícia segurou suas mãos com uma ternura que nunca imaginei que ela tinha. Não se preocupe. Vou te deixar aqui em casa se recuperando sob os meus cuidados e os cuidados de Mateus. Assim, você vai se recuperar mais rápido. Flutuando na entrada da casa, a vi colocar minhas pantufas nos pés de Rodrigo. Um vazio doloroso se fixou em meu peito. Esta era a casa onde vivemos por 7 anos como marido e mulher. Agora, ela trazia outro homem para dentro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na sala, Letícia fez com que Rodrigo se acomodasse no sofá, enquanto remexia as minhas coisas. Mateus trabalha em home office, fechando negócios online. Eu não ganhava muito, mas era suficiente para cobrir os gastos da casa. Rodrigo, tome este cartão e compre algo nutritivo para você, dando meu cartão de débito a Rodrigo. Logo, pegou seu celular e franziu a testa. Ela ligou para o meu número várias vezes, porém, por questões óbvias, não a atendi. Deve ter morrido ou fugido de casa, este encostado inútil. Esse incapaz não consegue cozinhar algo quente apenas trabalhando a meio período. Será que quer nos matar de fome? Rodrigo, rindo de canto de boca, faz uma pergunta, em tom de zombaria. Não estamos incomodando demais ao seu marido? Letícia o interrompeu, em seguida, incomodar? Quando ele se casou comigo, ele já sabia que teria que fazer essas coisas. Eu avisei que ele teria que deixar seu trabalho presencial para cuidar da casa, assim, ele também terá que cuidar de você. Voltou a discar o meu número, ouvindo na sequência, este número encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. O rosto de Letícia mostrava sinais de fúria. Ele está me evitando de propósito, mas eu sei muito bem como lidar com ele.
Procurou, na sua agenda, o nome de seu melhor amigo, Carlos. Após Carlos atender ao telefone, Letícia começou a gritar: "Diga a Mateus que ele tem 1 hora para voltar para casa. Se ele não voltar, vou mudar a Helena imediatamente de escola e ele nunca mais vai ver a filha dele na vida." Flutuando no ar, tremi de raiva. Outra vez essa maldita utilizando a nossa filha para me ameaçar. Helena também é a minha carne e o meu sangue. Até seu último suspiro, Helena chamou por sua mãe, pedindo socorro. Helena acreditava tanto em sua mãe e tinha orgulho da farda que a mãe envergava. Ao invés de ver a sua mãe pela última vez, seus olhos se fecharam, enquanto seu corpo esfriava nos meus braços. Ela era tão pequena e tão obediente. Um monstro como Letícia não merece ser chamada de ser humano, muito menos de mãe. Carlos explodiu de imediato. "Letícia, você enlouqueceu? Mateus e Helena estão desaparecidos há 15 dias. Como você pode dizer algo assim?" Letícia soltou um riso sarcástico. "Deixe de fingimento. Provavelmente você e o seu amigo estão mancomunados para que eu me compadeça dele. Diga para ele que, se ele não voltar, nós vamos nos divorciar." Após este festival de grosserias, ela desliga o telefone na cara de Carlos e volta sua atenção suavemente para Rodrigo. "Vamos, te levo para almoçar fora. Não precisamos ir para a reunião desta noite a respeito do caso que estávamos investigando. Sua saúde é mais importante." Rodrigo sorriu, apoiando-se no ombro de Letícia. Ele sentia que era dele que ela mais gostava. Ao ver quão íntimos eles se tornaram, meu peito se contraiu. Nunca foi a sua ocupação que a afastava de casa. Hoje ficou claro que era Rodrigo, e não eu, a razão pela qual Letícia estava disposta a quebrar suas regras. "Ah, Letícia, agora você não precisa mais se preocupar com divórcio. Em 15 dias, você estará livre para curtir e aproveitar os prazeres da sua paixão, sem um marido e uma filha atrapalhando." Assim que chegou ao restaurante nas cercanias, assim que se sentou para fazer o pedido, seu celular vibrou de repente. Seus olhos se iluminaram, voltando ao normal em seguida ao perceber que não era eu retornando a ligação. Atendeu com visível irritação. Do outro lado da linha, um subordinado, com voz em tom urgente, relata: "Capitã Letícia, no antigo bairro residencial da Zona Oeste, apareceram 4 cadáveres sem identificação, 3 adultos e uma criança. Peritos apontam que a morte ocorreu há, aproximadamente, 15 dias atrás." Letícia permaneceu imóvel e em seu rosto se fez uma expressão séria. Continuando: "Capitã, os corpos se encontram carbonizados. Até o momento, os peritos não conseguiram identificar. Investigações preliminares indicam que as vítimas sofreram torturas extremas antes de morrer. Os 3 adultos apresentaram lesões graves nos tecidos e nos ossos. A criança, de aproximadamente 3 anos, apresenta feridas por perfuração por objeto cortante. A forma brutal em que foram executados está além do que eu posso descrever." O coração de Letícia se contraiu. Seu ritmo cardíaco acelerou como se estivesse em uma maratona ou em um exercício físico extremo. Rodrigo, que estava ao seu lado, pegou a sua mão com um gesto preocupado. Letícia olhou para ele e sua expressão se suavizou. Letícia continua: "Que a polícia científica e os técnicos forenses examinem a cena do crime com cuidado. Se houver pistas, quero ser informada imediatamente." Enquanto Letícia falava ao telefone, Rodrigo cortava sua bisteca, enquanto olhava fixamente para ela, enquanto dizia palavras de carinho, porém, Letícia parecia distraída. Uma família composta por 4 pessoas, incluindo um menino assassinado, é uma imagem bastante cruel, mesmo para quem estava habituado a ver, com seus próprios olhos, o quanto um ser humano pode ser mau. O que mais a deixava inquieta era que tudo isso lhe parecia incrivelmente familiar, lembrando-se das retaliações a mando dos líderes do narcotráfico. Neste momento, Rodrigo começou a gemer de dor. "Capitã Letícia, acho que não me sinto bem." Os pensamentos de Letícia se interromperam de imediato. "Onde você se sente mal? É o ferimento causado pela perda de sangue?" "Me sinto tonto", responde ele, se apoiando nos braços de Letícia com voz débil e manhosa. Letícia o abraçou em seguida, pegando seu casaco ao se levantar. O massacre de uma família e a reunião de um caso. Tudo isso é relegado a segundo plano, nada a ela, mais era importante do que a pessoa que ela apoiava neste momento. O telefone voltou a vibrar. Olhou,
Assim que viu que a ligação era de um dos seus subordinados, desligou e colocou o telefone em modo silencioso. Precisa ir para um hospital? Perguntou Letícia, inclinando a cabeça. Rodrigo se negou e a abraçou com mais força. Não precisa, respondeu. Desde que você esteja ao meu lado, isso já é suficiente. Mais tarde, na sala de autópsias do Instituto Médico Legal, a luz iluminava uma cena infernal. O técnico forense, Lúcio, reprimia a sua vontade de vomitar, enquanto levanta o braço do pequeno menino falecido. Sob a luz, ouviu-se o som de um pequeno impacto. Se aproximou para olhar melhor. Era um anel de casamento no dedo anelar. Por prática profissional costumeira, ele retirou o anel do dedo anelar da vítima. No interior do anel, ao ler as pequenas letras gravadas no interior, Lúcio sente um calafrio percorrer seu corpo. Com uma expressão séria, ligou imediatamente para a capitã Letícia. O telefone tocou por muito tempo. Depois de muito tempo, a ligação é atendida por uma voz preguiçosa. Alô? Com quem você quer falar? Como Lúcio não conhecia a todos na polícia, não conhecia a voz de Rodrigo. Senhor Mateus, preciso falar com a capitã Letícia. Temos uma pista urgente. Preciso informá-la pessoalmente. Agora ela não pode atender ao telefone, respondia Rodrigo, em tom de zombaria, olhando a mulher que estava tomando banho, dizendo, com ar indiferente. Ela está ocupada, não pode atender para assuntos referentes ao caso, sigam o procedimento normal, não a aborreçam por qualquer coisa, entendeu? Sem esperar a resposta de Lúcio, Rodrigo desliga a ligação. Em seguida, apagou todo o histórico de chamadas e devolveu o telefone ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Sob a insistente exigência de Rodrigo, Letícia havia solicitado uma licença de longo período, algo que era impensável no passado. Enquanto éramos casados, ela sempre dizia que a equipe não podia prescindir dela, que a guerra contra o crime organizado era uma luta diária. Quando eu estive hospitalizado devido a uma operação ou quando nossa filha era levada para a urgência no meio da noite, ela nunca se afastou um minuto em seu trabalho para resolver assuntos familiares e agora, por Rodrigo, ela quebrava todas as suas regras. Eu flutuava no ar, observando de forma incrédula, ela preparar um ensopado para Rodrigo, enquanto atendia chamadas do trabalho com uma impaciência difícil de ocultar. Eu não falei que os assuntos referentes ao caso estão a cargo de meu subordinado imediato? Já que vocês parecem não entender a linguagem humana, vou repetir pela última vez. Mesmo que o céu caia sobre a terra, não me procurem. Que ironia! Quantas vezes eu desejei que ela estivesse ao meu lado, mesmo que fosse por um mísero dia. Quando tinha 2 anos, Helena teve uma febre muito alta e chorava pedindo por sua mãe. Liguei para ela entre meia-noite até o amanhecer. Quando finalmente atendeu, a primeira coisa que fez foi me passar sermão. Mateus, você pode ser um pouco razoável, pelo menos? Não me incomode no meu trabalho. Se Helena está doente, leve-a você mesmo ao hospital. Quando você se casou comigo, sabia que eu era muito ocupada e que não podia cuidar dessas pequenas coisas. Então você serve para quê? Naquele momento, eu acreditei de verdade e me culpei por isso. Agora, que me lembro disso, tudo parece absurdamente estúpido e ridículo. Depois de jantar, Rodrigo se encostou no sofá e disse, fingindo casualmente, Capitã, se o Mateus não voltou, será que fugiu com outra mulher? O rosto de Letícia mostrou visível irritação. Ele que se atreva. Além de mim, quem iria querer um verme imprestável como ele? Como se lembrasse de algo repentinamente, pegou o telefone e ligou para o celular da professora do jardim de infância de Helena. Professora, aqui é a Letícia Martins, a mãe da Helena, posso falar com a minha filha? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Senhora Letícia, já tem metade de um mês que a sua filha não vem à escola, respondeu a professora num tom de voz que demonstrava visível incômodo. Tentamos contato com o Sr. Mateus há vários dias, porém, seu telefone sempre apresenta a mensagem de que está fora da área de cobertura ou desligado. Achei que vocês tivessem feito algum tipo de viagem de lazer, apesar dele não ter avisado a escola com antecedência. Ao ouvir isso, Letícia sentiu um gélido calafrio na espinha. O quê? Há quanto tempo? Perguntou, de sobressalto. A última aula que Helena frequentou foi no dia 14 do mês passado, respondeu a professora. Letícia não disse nada, seus dedos se fecharam de forma automática.
O dia 14 foi um dia antes da festa de comemoração de aniversário do nosso casamento, a qual ela não assistiu devido à premiação que recebeu ao lado de Rodrigo. Sua respiração ficou pesada e, pela primeira vez, sentiu um pânico genuíno percorrer a sua mente. Rodrigo, ouvindo de relance, diz, colocando lenha na fogueira. O Sr. Mateus disse, fingindo falsa queixa: se ele estiver irritado, até posso entender, mas por que esconder a Helena? Não se preocupe, capitã. Eu tenho certeza que ele fez isso de propósito. Letícia, de forma abrupta, pegou as chaves do carro e saiu correndo, em direção à casa dos meus pais. Era um lugar ao qual ela só foi uma vez na vida, outra vez na morte. Meus pais sempre souberam das injustiças e frustrações que eu sofria no casamento, porém, quando ela visitava, era tratada com bastante carinho e entusiasmo. Preparavam uma mesa com seus pratos favoritos, com medo de que eu tivesse tratado Letícia com descuido. Sempre diziam: Mateus, nós entendemos o trabalho e os sacrifícios de Letícia. Cuide dos assuntos da casa, se precisar de ajuda, nós o ajudaremos. Agora, Letícia batia à porta da casa dos meus pais com força, gritando: Senhor Moisés! Dona Dora! Abram a porta! Sua voz era tão estridente, ao ponto de incomodar os vizinhos dos meus pais. Um vizinho, incomodado pelo barulho, saiu da casa e disse: Por favor, pare de bater e de gritar. Já tem alguns dias que ninguém aparece nesta casa. Acho que saíram para viajar ou algo assim. Ao ouvir isso, Letícia sentiu uma espécie de paralisia incômoda, enquanto seus olhos enegreciam, tomados pelo medo e pelo vazio. Aquela sensação familiar de intranquilidade voltou a afetá-la, dando-lhe, finalmente, a percepção de que o controle da sua vida se desvanecia, como grãos de areia em uma mão. Atordoada, ela retira as chaves do bolso da calça, liga o carro e volta para casa. Rodrigo a recebeu. Ao ver o rosto de Letícia pálido como se tivesse visto um fantasma, um lampejo de ressentimento brilhou em seus olhos. Antes de dormir, Letícia solicitou ao departamento a abertura de um caso de desaparecimento, porém, Rodrigo se apressou a detê-la. Capitã, por você estar atarefada, eu não quis te incomodar, pois eu achava que tinha me enganado. Dias atrás, vi o Mateus caminhando abraçado a uma mulher desconhecida. Fiquei preocupado e, com medo de que você se irritasse, eu não falei nada. Olhe, eu mesmo tirei a foto daquele momento. Tratava de uma foto borrada e, claramente, tirada às escondidas, portanto, não era possível distinguir os rostos do casal. Letícia acreditou nele de imediato, como se tivesse resolvido um caso. Revoltada, Letícia fala consigo mesma: Mateus, então você tem um caso com outra mulher, por isso se escondeu por tanto tempo. Se você pensa que vai fazer com que a Helena chame outra mulher de mãe, você está redondamente enganado. Se acha que, me separando da minha filha, eu vou ceder? Vai sonhando. Então você é capaz de algo tão baixo. Quando eu acabar com você na vara de família, não venha ajoelhar e suplicar. Quase morri novamente de tanto rir. Depois de 7 anos de casamento, em seu coração, eu não mereço o mínimo de confiança nem o benefício da dúvida. Bastou uma foto inconclusiva, que não serviria de prova em um tribunal nem com a maior boa vontade de um promotor de justiça, além de uma frase cheia de veneno proferida por Rodrigo, para você me condenar. Porém, eu tenho que dar créditos ao tenente Rodrigo. Sua voz é sedutora. Como diziam os índios do velho oeste americano, ele tem, literalmente, língua de serpente. Tenho uma ideia, diz Rodrigo. Já que não podemos localizá-lo, vamos tirá-lo do esgoto onde ele se enfiou. Vamos fazer uma petição pública de divórcio. Você não quer que ele apareça e assuma os próprios erros? Basta apresentar a demanda num tribunal e juízo público com transmissão ao vivo em tempo real. Letícia olha bruscamente para ele, observando que o olhar de Rodrigo estava cheio de inocência e firmeza. Rodrigo continua: o poder da opinião pública e das mídias sociais é enorme. Você é uma heroína nacionalmente reconhecida e a razão do divórcio seria a infidelidade da outra parte, continuou. Então, todo o país estará a seu favor, as pessoas vão te ajudar a encontrá-los, com a pressão da opinião pública, ele será obrigado a aparecer. Ele vai entender que ninguém consegue se safar dos braços da justiça. Letícia se manteve em silêncio. Seu coração batia em ritmo acelerado, e, quando voltou a si,
O último sinal de vacilação desapareceu de seus olhos, substituído por uma fria determinação. Tudo bem. Vamos fazer como você sugere. Uma semana depois, frente ao tribunal, uma multidão de jornalistas e curiosos se aglomerava. As câmeras de transmissão ao vivo se alinhavam em toda parte. Era o primeiro caso de divórcio de uma heroína nacional transmitido ao vivo para todo o país. Milhões de pessoas acompanhavam, ao vivo, a transmissão em tempo real pela televisão e pela internet. A opinião pública despejava comentários e palavras de ódio ao meu respeito. Pessoas como Mateus deveriam ir para a cadeia. Que lástima que uma heroína nacional como a capitã Letícia tenha que passar por isso, sendo perseguida 7 anos por um marido ingrato. Fiquei sabendo que ele levou todo o dinheiro e a filha do casal para viver com outra mulher. Eu vi essas palavras de ódio e malícia enquanto flutuava invisível dentro do tribunal. Letícia estava sentada no lugar destinado ao cônjuge que solicita o divórcio, vestindo o uniforme policial cheio de condecorações, utilizado no mesmo dia que recebeu a homenagem por bravura. No lugar do acusado, ao invés de mim, estava Carlos, meu melhor amigo e meu irmão durante a caminhada da minha vida, fato este que não passou despercebido por Letícia. Logo depois, Rodrigo, que sempre fingia estar doente, apareceu diante do público com uma expressão cheia de sarcasmo. Falando ao público fora do tribunal, ele, aparentando um político em campanha, diz a plenos pulmões: Mateus sabe que não tem razão alguma a pleitear. Como o covarde que é, não se atreve a vir aqui. Após este rompante de cinismo, adentra ao tribunal para acompanhar Letícia. Franzindo a testa, Letícia sente aquela inquietação familiar voltar ao seu peito, fazendo com que não notasse o telefone vibrar dentro do seu uniforme. Do outro lado, Carlos, aos prantos, está sentado no local aonde eu deveria estar. Senhora Letícia, perguntou o juiz, a senhora acusa seu esposo Mateus de adultério durante o matrimônio, de roubar a sua filha e o dinheiro a que tinham em conjunto. Letícia respirou fundo e se levantou. Com uma voz dolorida, porém firme, começou a falar. Meritíssimo, Mateus e eu estamos casados há 7 anos. Apesar de toda a ocupação do meu trabalho, sempre me esforcei para ser uma boa esposa e mãe. Porém, Mateus, obcecado por seu trabalho online, se descuidou da família, não se preocupou com a filha e ainda manteve relações ambíguas com outras mulheres. Enquanto eu escutava ela enumerar meus supostos crimes, sem me dar conta de que as lágrimas caíam dos meus olhos, comecei a me perguntar se isso era um julgamento de divórcio ou se era uma comédia sem graça em um palco de stand-up. Comecei a me questionar o que estou fazendo aqui presenciando isso e por que os céus estão me castigando dessa maneira, tendo que ver minha reputação sendo manchada sem a menor condição de me defender. Todo o amor que eu dediquei, todas as agruras que eu passei, todo o sacrifício que eu fiz por este matrimônio se mostraram inúteis. Qual a razão para eu ter que passar por este inferno? O ódio em meu coração tocou a terra e o céu. Voltando ao depoimento de Letícia, ela continua, originalmente, eu queria fazer uma festa de casamento de 7 anos para compensar o tempo em que eu estive ausente. Porém, ele, como num piscar de olhos, fugiu com uma amante, levando a filha que eu tanto amo. Peço, por favor, a todos que nos acompanham neste momento, que me ajudem a encontrá-lo. Se ele estiver disposto a voltar, eu estou disposta a perdoar, porque ainda o amo. O discurso e a falsa emoção de Letícia enganaram a todo mundo. O público começou a murmurar. Os insultos contra a minha pessoa ressoavam em todo canto e os comentários de influenciadores digitais e seus seguidores destilavam palavras cruéis e difíceis de ler, ao ponto que elas, de tão repetitivas, já começavam a não me afetar. Porém, o que me deixou de coração partido foi ver meu amigo Carlos chorando de forma copiosa. Enquanto sou julgado, sentenciado, condenado e massacrado pela opinião pública, ele segue no meu lugar, sendo o único a acreditar em mim até o final. Apesar de toda a raiva e frustração em meu peito, eu tento colocar a mão em seu ombro para consolar, esquecendo que, na forma em que eu me encontro, tenho tanta consistência quanto o ar. Letícia, enquanto ajusta as condecorações em seu peito, se sentou com elegância, como se estivesse esperando que eu aparecesse. Porém, no segundo seguinte, as portas do tribunal se abrem abruptamente, fazendo com que todos voltassem a cabeça para trás, surpreendidos. Vários policiais entraram rapidamente, à sua frente, aparecia a figura imponente do superior imediato de Letícia, o comandante Fernando Cruz.
Ao passar por Letícia, lançou um olhar frio à sua subordinada, seguindo em direção ao juiz que presidia o caso. Meritíssimo, diz o comandante com voz grave, acabamos de obter uma prova-chave que tem tudo a ver com este caso de divórcio. Solicitamos a reprodução imediata no tribunal. Letícia se levantou de repente. Seus olhos estavam fixos na bolsa de provas transparente que o comandante trazia. Dentro desta sacola de provas, se destacavam um pendrive USB e um anel de casamento que ela conhecia muito bem. Este fato não me passou despercebido e comecei a perceber a razão pela qual meu espírito ainda se encontrar aqui e ainda não ter desenlaçado. Não foi para que eu fosse injustiçado e difamado, foi para que a justiça fosse levada a cabo e meu nome redimido. Eu percebo que julguei a justiça de forma equivocada, e suas asas começavam a voar a meu favor. Enquanto o comandante Cruz entregava o pendrive ao juiz, Letícia franziu a testa e perguntou: Comandante Fernando, o que significa isso? Este é um caso de divórcio. Que provas a polícia precisa entregar aqui? O comandante sequer se dignou a olhar para ela e continuou: Meritíssimo, este vídeo está relacionado ao caso de assassinato de 3 adultos e uma menina de 3 anos. Os vídeos também estão relacionados diretamente a este caso de divórcio. Protesto! Gritou Rodrigo no meio do público que acompanhava o caso, levantando-se bruscamente. Este é um assunto particular da capitã Letícia. Vocês não têm o direito de intervir. Sua reação exagerada chamou a atenção de todos que estavam presentes. Os comentários online, antes totalmente negativos em relação à minha pessoa, começavam a mudar de lado, como um navio manobrado pela vela. Quem é esse sujeito? Como as provas podem ser falsas se foram averiguadas pela própria polícia? Exigimos ver o conteúdo das provas. Letícia percebeu a reação de Rodrigo, fazendo com que o mau pressentimento em seu coração ressoasse mais forte. Se aproximou do comandante Cruz, em voz baixa perguntou: Senhor, o que está acontecendo? O senhor, por acaso, sabe aonde está Mateus? Por que ele não quer me ver? O comandante, olhando profundamente para Letícia, diz, em tom firme: assista ao vídeo até o final que você vai entender. O juiz recolhe o pendrive, entendendo que a prova tem a ver com o caso de divórcio, autorizando, aos oficiais de justiça presentes, a reprodução do conteúdo anexado. A tela se iluminou. A imagem, mostrada de uma câmera escondida isolada no canto sul do estabelecimento, um salão de festas para comemoração de aniversários de casamento e de aniversário. Era um salão comercial simples, porém, sua decoração apresentava muito esmero. Neste dia, vestindo um traje branco impecável, carregando um ramo de flores enquanto caminhava pelo cenário. Os comentários no tribunal foram silenciados por poucos segundos e depois explodiram. Este homem no vídeo, por acaso, não é o Mateus. Então era verdade que ele ia se casar com outra mulher? As pupilas de Letícia contraíram. Não, não pode ser, isso não é possível. Eu assisti a essa cena familiar. Ao revê-la, meus traumas me afligem como se eu fosse estocado por 1000 agulhas. Na imagem, como se aparecessem por encanto, 10 indivíduos, portando facas, saíram da escuridão, rodeando a mim e aos meus pais, que me cercaram para me proteger. Os criminosos se dirigiam aonde estava Mateus. Em tom de zombaria, um deles diz: se não fosse uma informação vazada por alguém, jamais saberíamos que a família da capitã Letícia estaria comemorando um aniversário de casamento. Se não fosse por esta informação vazada, o alvo seria o tenente Rodrigo, aquele maldito puxa-saco que não larga a saia da sua esposa. Ora, quem é essa menina graciosa? Vem aqui brincar com o tio. Antes de qualquer reação, Helena é arrancada dos braços de Mateus. Me lembro de ter gritado, em desespero: solte a Helena. O líder do grupo, um criminoso ostentando uma cicatriz no rosto, agarrou minha mãe pelos cabelos, passando a navalha por seu pescoço. Meu pai tentou resistir, mas foi pisoteado ao ponto de se ouvir seus ossos sendo quebrados. Gritei desesperado: pai! Mãe! Helena! Enquanto era agredido a pauladas, caindo de joelhos, abraçando Helena com força enquanto várias facadas perfuravam meu corpo. Helena chorava e gritava: mamãe! Mamãe! Socorro! Seu pequeno corpo recebeu uma facada que era destinada a mim, e, em seguida, desfaleceu enquanto seu corpo esfriava em meus braços.
Meus pais foram torturados até a morte. Não bastasse toda a atrocidade cometida, ainda atearam gasolina no estabelecimento, incendiando-o em seguida. A cena era tão brutal que os presentes no tribunal sentiram falta de ar, com alguns desmaiando ao assistir à brutalidade da cena. Os que ainda assistiram presenciaram meus últimos momentos, utilizando o pouco de forças que me restava. Quando peguei meu celular e liguei para Letícia, aos gritos, disse: Letícia, para proteger seu maldito amante, você massacrou toda a minha família. Nem que os céus e a terra roguem para que eu te perdoe, eu jamais a perdoarei. Foi meu último ato como ser vivo na face da terra. Contrastando com a brutalidade da imagem, a voz da capitã Letícia apareceu no canto da tela. Você já terminou? Até quando você acha que vai me enganar? O pai de Rodrigo deu a sua vida por mim, portanto, eu tenho a obrigação de protegê-lo. Além do mais, quando você se casou comigo, já sabia que esses riscos existiam. Leve a menina para a casa dos seus pais e se esconda por lá e deixe de me torrar a paciência. O vídeo terminou. O tribunal ficou num silêncio tão sepulcral, que era possível ouvir as batidas de coração de quem estava presente. O rosto de Letícia ficou branco como se tivesse visto uma assombração ou uma aleivosia. Seu corpo ficou paralisado. Deu um passo cambaleando para trás, negando freneticamente com a cabeça. Não! Isso não pode ser verdade. É mentira. Olhando para o juiz, depois, em direção ao comandante Cruz, por que vocês conspiram para me enganar? Mateus por acaso o subornou? Paralelamente à cólera histérica de Letícia, os comentários nas redes sociais, que tanto me julgaram sem me dar a chance de me defender, mudaram por completo. Megera maldita! Você não é um ser humano, você é uma fera insensível e cruel, assassina covarde. E a gente julgando o esposo por infidelidade, quando o coitado estava sendo trucidado por um bando de assassinos, coitado do Mateus e da pobre Heleninha, coitados dos pais do Mateus. Eu estou chorando, incrédulo. Outro internauta, que antes era favorável a Letícia, se lembrou dos gritos de protesto de Rodrigo e das minhas palavras finais. Com certeza, o cara que interrompeu a sessão aos berros é o amante dessa assassina. Rodrigo, em desespero, tentou desligar o projetor, porém foi impedido pelos policiais que obstruíram seu caminho. Capitã Letícia. Não acredite neles, isso é tecnologia de inteligência artificial replicando rostos de seres humanos. Cale-se. Ao dizer isso, Letícia agarra Rodrigo pelo pescoço. Seus olhos pareciam querer sair da órbita. Foi você que me aconselhou a desligar o telefone, pediu para sairmos do trabalho para cuidar de você em minha casa. Você sabia que algo aconteceu com Mateus, não é? Desesperado, Rodrigo gritou: Não, eu não sabia, só fiz isso pro seu bem. Esse palerma do Mateus não era digno de você. Letícia ficou de joelhos, puxou os próprios cabelos, soltando um grito selvagem. Golpeou o chão com tanta força que seus punhos começaram a sangrar, até estarem completamente cobertos de sangue. Carlos, atônito com o que acabará de assistir, gritava, de forma inconsolável: Mateus! Helena! Dona Dora! Senhor Moisés! Tomado por um frenesi raivoso, ele levanta Letícia do chão, como se fosse uma boneca de pano, lhe dando uma bofetada que a faz cair ainda mais desorientada no chão. Você não merece perdão. Você não merece o uniforme que você veste. Como um cidadão vai dormir tranquilo, sendo protegido por uma mulher que sequer consegue proteger a própria família? Gritou Carlos, a plenos pulmões. Para evitar que a situação saísse do controle, o comandante Cruz, respirando profundamente, dá voz de prisão a Letícia. Letícia, a polícia investigou e confirmou que você vazou, deliberadamente, a informação sobre o paradeiro do seu marido aos líderes do narcotráfico, o que levou à trágica morte da família de Mateus e da pequena Helena. Você violou gravemente seu dever como agente da polícia. Você está presa sob acusação de crime doloso. Voltando-se para o juiz, o comandante Cruz conclui: Meritíssimo, este caso de divórcio pode ser encerrado. O senhor Mateus faleceu e Letícia, agora, é a principal suspeita de um grave caso criminal. Enquanto as pessoas se preparavam para deixar o tribunal, Letícia soltou um riso demente e apontou para Rodrigo. Foi você. Foi tudo culpa sua. Se eu não estivesse perdendo tempo te protegendo, meu Mateus e a minha Helena ainda estariam vivos.
Você é o verdadeiro assassino. Ao ouvir isso, o comandante Cruz também dá ordem de prisão a Rodrigo. Ao ouvir isso, Rodrigo se dirigiu a Letícia, incrédulo. Não era você que dizia que o seu marido era um inútil? Não era você, sua hipócrita fingida, que o ameaçava de divórcio e de tomar a guarda da Helena toda vez que vocês entravam em conflito conjugal? Agora você vem bancar a Madalena arrependida e fingir amor? Os antigos amantes se digladiavam, como dois cães de rua raivosos brigando por um osso velho. A cena era tão ridícula que eu, aqui em forma espiritual, não consigo descrever com palavras. Quando Letícia ia ser escoltada pelos policiais, ela se liberta do controle de dois policiais que a seguravam, correu para o lugar do assento onde Carlos se encontrava no meu lugar e recolheu o anel de casamento. Ela se ajoelhou diante do assento vazio e golpeou sua cabeça contra o chão, até seu rosto se cobrir de sangue. Com lágrimas misturadas com o sangue do seu rosto, ela grita: Mateus! Helena! Eu errei! Por favor, voltem! Não houve nenhuma resposta. Os presentes no tribunal saiam aos poucos, evitando olhar para aquela mulher vil e repulsiva. Esse pesar de Letícia não chega a uma 10ª parte da dor que sua negligência me causou. Letícia foi escoltada até a viatura da polícia. Do lado de fora da viatura, tudo que se viu foram olhares de ira e desprezo. Os flashes das câmeras fotográficas piscavam sem parar, igual ao momento quando ela foi condecorada por bravura. O destino, aqui, mostra uma dose cavalar de ironia. Letícia, que antes era o orgulho da corporação, hoje fez com que a segurança pública fosse colocada em xeque, envergonhou seus companheiros de farda e quase fez cair em descrédito as divisões de combate ao crime organizado. Porém, dentro da viatura, ela não via nada, ela não ouvia nada. Diante dos seus olhos, aquela cena infernal do vídeo se repetia à exaustão, além de sua própria frase cruel destinada a Mateus. Não volte a me incomodar. Mateus, seguido dos gritos de Helena gritando mamãe. Mamãe! Socorro! A dor em seu coração era tão esmagadora que a fez se aconchegar no canto de trás da viatura. De sua garganta, saíam sons parecidos ao de uma fera ferida. Em suas mãos, segurava, em desespero, o anel de casamento manchado de sangue. Aquele objeto queimava a sua alma com uma crueldade implacável. Como eu pude esquecer? Sim, Letícia, você se esqueceu do que disse, ao colocar o anel em meu dedo anelar, prometendo que me amaria por toda a vida. Como você pôde ser tão cega? Tão cega a ponto de não enxergar que, durante os 7 anos de nosso matrimônio, como eu me esforçava para cuidar da casa. Eu cuidava da Helena, cuidava dos meus pais, ainda assim, tentava fazer as coisas para que você só viesse para casa e descansasse. Eu sempre deixava a luz acesa, esperando você voltar. Como você não enxergou o amor de sua filha, cujos olhos brilhavam de orgulho e felicidade toda vez que você chegava em casa? Tudo o que você fez foi acreditar nas provocações de Rodrigo, enquanto eu, que te amei tanto, mais até do que a mim mesmo, jamais tive o benefício da dúvida. Uma dor aguda tomou conta de Letícia, estalando nas profundezas do seu peito. Bateu sua cabeça contra o vidro de segurança da viatura, causando um ruído abafado. Os policiais na viatura a olharam em silêncio, sem demonstrar qualquer sinal de compaixão ou empatia. A primeira noite no centro de detenção foi um abismo de escuridão e lembranças torturantes. Se lembrou de quando Helena nasceu. Ela parecia tão frágil no meu colo, enquanto eu embalava aquela pequena vida com uma ternura infinita. Em suas lembranças, Mateus dizia: olha, Lê, os olhos dela se parecem com os seus. Quando Letícia foi ferida em uma missão, Mateus ficou 3 dias e 3 noites no hospital, sem arredar o pé. Com olhos marejados de tanto chorar, ele dizia: querida, não me assuste assim. Você não pode morrer. Helena e eu não conseguiremos seguir vivendo sem você. Letícia se lembrou das inúmeras vezes que faltou ao aniversário de Mateus, de Helena e dos aniversários de casamento. Mateus sempre dizia: não se preocupe com isso, cuide do seu trabalho. Eu e Helena te esperamos em casa. Em seu íntimo, Letícia pensou. Por trás do sorriso de Mateus. Quanta solidão, decepção ou negligência da minha parte ele teve que suportar. Seu amor era o mais puro e sincero, porém, eu o trucidei com minhas próprias mãos e o joguei fora como se fosse lixo. O remorso se apoderou de seu coração como uma corda ensopada de veneno,
apertando cada vez mais forte até o ponto de parar a respiração. Se encolheu sobre a tábua dura da cama, como se estivesse sentindo o ardor do fogo que consumiu sua família, imaginando as agruras que seu marido e sua filha tiveram que suportar. Na tarde do dia seguinte, a mãe de Letícia foi visitá-la no centro de detenção. Através do cristal, apenas viu sua filha com aspecto emagrecido e cabelos desalinhados, golpeando o próprio peito enquanto chorava e se maldizia. Sua mãe, demonstrando um tipo distorcido de apoio, diz: "Maldito seja esse Mateus. Além de matar os próprios pais e a própria filha, ainda prejudicou a carreira da minha filha. Esse infeliz só trouxe desgraças. Eu sempre disse que ele não era digno de você." O pai de Letícia também interveio, apoiando as palavras cruéis da esposa. "Você está viúva e a imprestável da sua filha não existe mais, isso não é ruim. Letícia, não tenha medo. Eu e a sua mãe vamos encontrar o melhor advogado e te tirar da prisão. Você é uma heroína, eu tenho certeza que esse Mateus estava envolvido com criminosos e eles foram cobrar algum tipo de dívida." As palavras cruéis dos pais de Letícia pareciam adagas afiadas sendo torcidas dentro do coração já ensanguentado de sua filha. De repente, como se recuperasse um pouco da sua já devastada consciência, Letícia se levanta, com sua voz rouca, grita: "Calem-se! Não falem mal de Mateus! Não falem mal da Helena! Eu sou a culpada, eu os matei. O sangue inocente deles está em minhas mãos, nem que eu morra 10.000 mortes conseguirei reparar o meu pecado." Esse lampejo de loucura deixou seus pais incrédulos. Sua mãe, gaguejando, diz: "Você ficou louca? A família de Mateus deve tê-la contaminado." Em fúria desatada, Letícia grita: "Sumam! Sumam agora mesmo! Eu não quero vê-los nunca mais." Os policiais da corregedoria, ao ver o histerismo de Letícia, a seguraram e a removeram de volta à sua cela. Enquanto ela era carregada, não pude deixar de ver a expressão de espanto no rosto dos seus pais. "Não consigo imaginar a desolação devastadora que ocupou o coração da minha ex-esposa. Agora percebo a razão do autoritarismo de Letícia. Ver a sua família me deu a visão de que seus pais, apesar da experiência de vida, não conseguem distinguir o certo do errado. Sua educação estava podre desde a raiz." Nos dias seguintes, a investigação avançou mais profundamente. Letícia colaborou com as investigações, em nenhum momento obstruiu a justiça, como se estivesse fincada no altar do arrependimento. Cada vez que se lembrava de algum detalhe, sentia que lhe estavam raspando o veneno dos seus ossos. Desejava ser abandonada por todos. Desejava usar o resto da sua vida, incluindo sua própria vida, para expiar seus pecados, mesmo que esta expiação não tenha nenhum sentido. "Nada que ela faça vai me devolver a vida. Nada que ela faça vai devolver a vida de Helena. Nada do que ela faça devolverá a vida aos meus pais." Dias depois, Letícia foi visitada pelo comandante Cruz. "Letícia, você se lembra do último diálogo que você teve com Mateus, no qual você dizia que iria proteger Rodrigo por causa do sacrifício que o pai dele fez para te salvar?" Letícia ouve atentamente, enquanto o comandante Cruz continua: "O sacrifício do pai de Rodrigo, José Luiz Santiago, não foi para salvar a sua vida", disse o comandante, com uma voz grave. Naquele momento, o capitão Santiago recebeu uma ordem incorreta, porém, quando fomos avisá-lo, já era tarde demais. Seu comboio foi emboscado. Naquele dia, além do capitão Santiago, perdemos muitos agentes. Foi uma tragédia causada por múltiplos fatores. A responsabilidade pelo fiasco da operação nunca foi culpa sua. Esta suposta dívida de gratidão nada mais foi do que um exagero impulsivo de Rodrigo naquele momento. Abusando disso, ele continuou te manipulando e você, sem analisar a conclusão do inquérito, acabou caindo na manipulação dele. Ao receber a informação, parecia que Letícia foi fulminada por um raio, permanecendo imóvel em seu lugar. Até eu, invisível e intangível ao seu lado, fiquei perplexo com esta guinada de eventos. A cadeia moral que aprendeu durante 7 anos, que a fez cair nas manipulações de Rodrigo em detrimento de seu próprio marido, se mostrou tão sólida quanto um piso feito de nuvens. Esta dívida inexistente acabou se convertendo em uma dívida de sangue que vitimou sua própria família, uma dívida de sangue que, mesmo que ela vivesse para sempre, seria impossível de pagar.
Enquanto isso, na corregedoria, os dados recuperados do celular de Letícia mostravam ligações feitas por Rodrigo através do celular da ex-capitã. Esses dados mostravam claramente que Rodrigo se comunicava com um número de telefone que não constava nos registros de qualquer companhia. Investigações posteriores conseguiram comprovar que o número pertencia a um intermediário relacionado com o crime organizado. As provas não só indicam que Rodrigo não só sabia, como estava envolvido diretamente no massacre da família de Letícia. Também comprovou que Rodrigo obstruiu a investigação quando Lúcio, da Polícia Científica, entrou em contato com Letícia para relatar a localização do anel de casamento de seu marido. Rodrigo, mentindo, alegou na época que Letícia não podia atender. Se esta informação tivesse chegado antes, não estaríamos lutando contra o tempo nem atrasados na investigação da morte de Mateus e sua família. Ao ser relatada pelo comandante Cruz sobre o andamento da investigação, cada palavra dita pelo seu antigo superior martelavam o já fragilizado coração da minha ex-esposa. Esse relato a empurrou para um abismo de uma agonia sem fim. A cegueira de Letícia a transformou em uma espécie de lâmina nas mãos de Rodrigo, lâmina essa que ela apontou diretamente para o coração de seu esposo e de sua filha, através das palavras cruéis que dirigiu a Mateus. Foi ela quem cortou qualquer chance ou oportunidade de salvá-los. Do começo ao fim, esta tragédia não passou de um engano absoluto. De repente, Letícia, ao tossir, acabou soprando sangue na mesa fria à sua frente. Após ouvir o relatório, ocorreu uma cena aterradora. Os olhos de Letícia escureceram e seu corpo caiu para trás, sofrendo de uma convulsão violenta. Em seus ouvidos, só restaram o som de seus próprios gemidos desesperado, parecendo o gemido de uma fera sangrando. A última imagem que viu foi o teto pálido do centro de detenção, antes de se fundir completamente com a escuridão. Tudo o que desejava era morrer imediatamente. Eu quero morrer. Agora mesmo. Eu não mereço viver, não mereço, sequer, respirar o ar. Depois de violentas convulsões, Letícia caiu em um coma profundo. Foi levada de urgência para atendimento médico, porém, seu estado era irremediável. Todas as dores do mundo podem ser curadas ou atenuadas com medicamentos, mas, até onde sei, não conheço nenhum remédio que cure uma alma destroçada por uma dor equivalente a ser fechada dentro de uma dama de ferro, famoso esquife medieval recheado de espinhos. Em seus sonhos confusos e desconexos, cheirando a gasolina e enxofre, sempre se volta para aquele evento onde sua família foi trucidada e queimada até restar seus corpos carbonizados, assistindo, impotente, Helena, Mateus, Dona Dora e o Sr. Moisés sendo massacrados. Em seguida, visualiza o olhar de desespero de Mateus em meio ao mar de fogo, enquanto ela estava de mãos dadas com Rodrigo na festa de premiação, desfrutando de uma glória falsa da qual sequer pode ostentar. E, nas poucas vezes que consegue despertar, era atacada por uma nova ronda de torturas. Deixou de comer, se nega a receber visitas e deseja que a morte tenha piedade de vir lhe buscar. Eu assisto isso ao seu lado, mesmo que ela não possa me ver. Sigo flutuando ao seu lado. Eu, que antes do final do julgamento do divórcio, estava corroído pelo ódio em meu coração, vi Letícia enlouquecer na prisão, se arrepender, se mutilar, implorar por uma morte que se recusa a lhe acolher. Também vi a justiça ser aplicada a Rodrigo. Diante de provas insofismáveis e irrefutáveis, ser condenado à prisão. Enquanto assisto ao implacável martelo da justiça bater com toda a sua força, vi os pais de Letícia chorarem até secar as lágrimas, sem poder jamais ver o olhar da sua filha. O ódio feroz que me mantinha preso a este mundo de repente, se esvaziou como um balão d'água ao ser perfurado, enquanto assisti, como espectador de cadeira cativa, a justiça ser servida e os maus serem castigados. Porém, a queda desses criminosos não me traz alegria. Helena não vai voltar, meus pais não voltarão. Os 7 anos de amor que eu dediquei com todas as minhas forças foi reduzido a cinzas. Por mais profundo que tenha sido meu ódio, não dá para recuperar aquilo que foi perdido. Meses depois, Letícia foi julgada, condenada e sentenciada por causar, mesmo que indiretamente, a morte de pessoas inocentes, negligência no cumprimento de suas funções e outros delitos. No dia da sentença, seu rosto tinha menos expressão do que o rosto de um cadáver sem alma. Rodrigo também não escapou da lei. Este caso provocou uma reflexão profunda na sociedade a respeito da proteção aos policiais da Divisão de Combate a Narcóticos e de suas famílias.
Novos protocolos foram implementados, principalmente aqueles que procuram dar apoio e assistência psicológica aos familiares dos agentes, além de criar mecanismos de confidencialidade e planos de resposta e de emergência. Antes de partir em definitivo deste plano, acompanhe uma celebração solene em reconhecimentos aos heróis da Divisão de Combate a Narcóticos. Neste cenário estavam inúmeros agentes leais que, silenciosamente, arriscam suas vidas para proteger a paz de todos os cidadãos. Ao contrário da celebração que endeusou os feitos de Letícia, esta celebração parece mais humilde e solene. Nenhum agente se sente como um herói egocêntrico em busca de aplausos e bajulação. Esses bravos agentes lutam contra os criminosos mais perigosos, suportando toda a sorte de pressões e sacrifícios. Na maioria das vezes, não podem andar de mãos dadas com seus entes queridos. Seus méritos de bravura podem jamais serem revelados, porém, eles não se arrependem. Após a celebração, o comandante Fernando Cruz, diante de uma coletiva de imprensa, anuncia: hoje, em definitivo, trazemos à justiça os criminosos que assassinaram Mateus Martins, sua filha Helena e seus pais. Foi uma luta duríssima onde perdemos companheiros, mas, dos 10 assassinos, 8 morreram em combate, incluindo o líder identificado com uma cicatriz no rosto, enquanto os outros 2 esperarão, sob nossa custódia, o dia do julgamento. Eu quero dizer aqui, diante de nosso governador, diante do secretário de Justiça e da população que, mesmo que tenhamos sofrido dolorosas perdas e estejamos com o coração partido, neste momento, devemos agir com maior lucidez e firmeza. Nos desculpamos por termos falhado com a família Martins, porém, peço à população que acredite em nós, confie em nós, a causa da justiça não será ofuscada por uns poucos indivíduos corruptos. Nosso julgamento de proteger a população não vai mudar, nem nossa palavra vai fazer curva. Acredito, firmemente, que conseguiremos façanhas ainda maiores para consolar a quem morreu inocentemente e compensar as perdas de suas famílias. Vamos demonstrar que a maioria esmagadora dos policiais é digna do seu uniforme e da confiança da população. Esta é uma homenagem singela aos nossos heróis caídos, que persistiram na busca pela justiça, e também uma despedida para a tragédia que vitimou a família Martins. Enquanto o discurso do comandante Fernando continua, não deixo de olhar o distintivo de cada um dos heróis que estão presentes, que parecem brilhar diante de um sol agradecido. O discurso do comandante prossegue: da mesma forma que a escuridão sempre dará lugar ao nascer do sol, todo crime será castigado. Aqueles que protegem aos demais, ao custo da sua própria vida, sua dedicação e sacrifício brilharão da mesma forma que o sol que nos ilumina, protegendo a paz e a humanidade. O cenário abaixo explodiu sob um forte som de aplausos. Eu assisto os heróis e o seu comandante se retirarem, ao mesmo tempo que vejo a multidão que acompanhava o discurso se dispersar. Segundos depois, sinto uma luz quente às minhas costas. Olho para trás e vejo, sob uma espécie de luz, os rostos da minha adorada Helena e de meus amados pais. Minha figura se dissipa aos poucos do mundo dos vivos, indicando que não há mais nada que eu tenha que ver aqui. Dei meia volta e caminhei na direção da luz sem vacilar. A cada vez que eu avançava, menos resquícios da minha existência transparente neste mundo sobravam, sendo, enfim, liberado do mundo mortal. Quando me dei por conta, me encontrei com a minha família. Enquanto meus pais me abraçavam, Helena nos circulava sem parar, e foi assim que percebi que estava em um lugar onde não existia falsidade, traição ou dor, um lugar de paz e reencontro. Fim.